Mas temos um convidado muito especial, Zuzu. Sim. Eu gostaria que você anunciasse agora o nosso convidado. Muito bem, doutor Marcos Bernardini, especialista no processo civil. Ele vai dar a nossa honra aqui de entrevistá-lo, já está com um belo fone ali, tirar as dúvidas do trabalho, né, Emílio? Você que está empregado, a gente fica feliz, mas tem muita gente que quer saber quais são os próximos passos. Os contratos que foram reduzidos. É também. isso aí, vamos saber então os As detalhes. mudanças, né? É isso aí. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Quais são as mudanças agora com essa pandemia no mercado de trabalho? O que vai mudar efetivo? Olha, na verdade, essa pandemia acabou mudando tudo, não é só o mercado de trabalho, mas mudou a sociedade, comportamento, e muita coisa a gente ainda nem sabe quais serão as consequências efetivas dessa mudança. No direito do trabalho, né, então amanhã a gente tem a comemoração, né, do Dia do Trabalho, nós temos muitas medidas provisórias, né? Então o governo ele tem editado várias, nós temos quase 10 medidas provisórias para tentar então regular essa questão da pandemia, e muitas delas falando a respeito do trabalho, né? Então nós tivemos aí uma flexibilização nos direitos trabalhistas, nós tivemos a possibilidade de fazer acordo para redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, a possibilidade de férias individuais ou férias coletivas, o teletrabalho, né, o home office. Então nós temos várias regulamentações específicas para esse período, né? Todas elas ainda estão em MP, e aí a gente acredita que inclusive quando terminar, essas MPs vão ser referendadas, né, pelo Congresso, mas elas já estão valendo, porque é uma questão emergencial, a gente precisa disso agora, né? Então mudou muito, porque muita gente não pode trabalhar, tem que trabalhar de casa, muitos trabalhos, muitas atividades não comportam trabalho em casa, né? Por exemplo, restaurante, indústria, ou seja, não dá para trabalhar em casa, então tem a possibilidade de concessão de férias, o que antes não seria possível, suspender o contrato de trabalho, porque muitas empresas perderam ou muito ou quase toda a receita, e aí você tem, óbvio, né, uma folha de pagamento, você tem muitos impostos, você tem muita dívida que ali é mensal, né? Então, essas MPs vieram no sentido de ajudar o empresário financeiramente em relação agora ao direito do trabalho para com o seu funcionário. E do outro lado, também garantir o emprego, porque não adianta de um lado eu pegar, ajudar o empresário e criar muito desemprego. Então, a ideia ali é ter bom senso, né? Ser um pouco flexível para os dois lados. Não é bom para ninguém, mas a pandemia não é boa para ninguém, então cada um perde um pouquinho, cada um abre um pouco ali a mão, flexibiliza para que a gente consiga passar isso da melhor forma possível. Doutor, falando em MP, o que o senhor achou da MP do programa Verde e Amarelo que foi revogado? Então, na verdade, tinha muito... Ele não veio efetivamente, essa MP que estabeleceu o contrato verde e amarelo, não veio de forma específica para essa pandemia, né? Ela é anterior. E aí tinha muita discussão sobre esse tipo de contrato, né? Então se discutia uma série de inconstitucionalidades. E aí, por conta disso, o próprio presidente ele voltou atrás, ele entrou em contato, né, com o presidente do Congresso, e combinaram ali de que ele editaria uma nova MP com um contrato verde e amarelo, aí sim específico para a pandemia, não é? E aí acabou deixando para lá, porque realmente a discussão gerada era enorme. Eu acho que o que o governo tem que fazer agora é evitar discussão, evitar conflito, evitar fazer aquilo que vai gerar mais tumulto e mais crise do que a gente já tem para enfrentar. E foi o que ele acabou fazendo, né? Mas essa MP do contrato verde e amarelo veio antes dessa situação e tinha por objetivo criar empregos, mas eu acho que o momento atual não é de criação de emprego, né? Nós não temos esse cenário político, econômico de criação de empregos. Nós temos um cenário para manutenção de emprego e manutenção de renda, né? Então, eu acho que também por conta disso, ele acabou, o presidente acabou voltando atrás, e aí eles combinaram que ele editaria uma nova medida em outro momento. Doutor, a gente tem um dos piores sistemas, o Ministério do Trabalho vive com processos, demoram, é oneroso para a sociedade, é oneroso para as pessoas, porque tem que contratar advogado, é oneroso para as empresas.
Eu tenho uma pequena empresa e muitos outros colegas morrem de medo de pequenas empresas, grandes cagadas. Pois é. Pois é. E aí eu pergunto o seguinte, foi feito o último presidente tentou fazer uma reforma trabalhista, foi o Temer. Você pode me corrigir se eu estiver errado. E tinha, em algum momento, uma ideia de retomar isso com o Guedes. Eu queria que sua opinião sobre o nosso sistema trabalhista e o que daria para ser feito para melhorar. Porque o que acontece? Com medo, o empresário não contrata, porque fala, eu vou contratar, vai me dar dor de cabeça, não sei o que lá. Na dúvida, quando um advogado fala, depende, precisa ver, eu falo, então eu não vou fazer isso. Eu não sei como que a sua percepção que é da área. Na verdade, o problema da reforma trabalhista que começou com o Temer, ela, muito embora tenha começado com ele, a reforma que ele propôs na época do Congresso, lá em 2017, foi uma reforma bastante tímida, né? Então não tinha lá uma mudança nem de 20 artigos. Quando isso chegou no Congresso, o maior problema foi que mudaram estruturalmente, aí chegaram a mais de 100 artigos, alteraram a estrutura do direito do trabalho e não conversaram com a sociedade. Esse foi o maior problema, né? Quando você tem uma alteração estrutural no ramo do direito, você tem que conversar com todas as áreas, todas as comunidades ali da sociedade que vão ter ali... que vão ser afetadas por aquela situação. E não aconteceu isso. Esse foi o maior problema. Porque daí você pegar e tentar enfiar goela abaixo uma alteração estrutural como aconteceu, não dá certo, né? E aí, na época, nós tivemos, né? Então, o presidente do TST dizendo que não ia aplicar a reforma trabalhista, aí o presidente do Senado dizendo que ia propor uma PEC para acabar com a justiça do trabalho, ou seja... Está errado, não é assim que funciona, né? Então, realmente o Brasil precisava de uma reforma trabalhista, mas uma reforma conversada com todos os ramos da sociedade, né? Então, não ouviram os juízes do trabalho, então a Associação Brasileira de Juízes do Trabalho, eles tentaram, né, conversar com os congressistas e não conseguiram, o Ministério Público não conseguiu, a própria advocacia na época não conseguiu, então fazer desse jeito também não dá certo, né? Então, não pode acontecer assim, tem que ser uma reforma conversada, porque daí vai acabar no Poder Judiciário e ao invés de eu pegar e ajudar e resolver, eu crio dúvida, crio insegurança e muito mais discussão. E foi o que aconteceu. Hoje a gente está nesse ponto. Só se discute tudo aquilo que lá em 2017 a gente teve aprovado pelo Congresso, né? Mas eu acredito também que o objetivo dos congressistas à época, e hoje pelas MPs, muito embora seja uma situação muito pontual, fosse tirar direito do trabalho. E aí é ruim isso, né? Eu sei que é oneroso o custo de um trabalhador, eu sei que tem uma série de questões, mas o que onera muito também é a questão de imposto, é a questão tributária, né? Então, um funcionário hoje, ele ganha, sei lá, R$1.000, um salário mínimo, ele vai sair para o empresário pelo menos o dobro disso. Mas esse dobro não é também para o funcionário que trabalha, que tem ali a mão de obra sendo prestada, não é? Então, esse dobro vai para o governo. Então, é necessário também uma reforma tributária, né? Então, não adianta eu pegar e esfolar o funcionário e tirar dele, sei lá, 13º, tirar dele percentual de férias e tirar dele o fundo de garantia, se do outro lado o governo também não abre mão dos impostos, também não faz uma reforma trabalhista, que também acaba sendo extremamente prejudicial para o empresário. Então, eu acho que teria, né, a necessidade de uma reforma tanto trabalhista, conversada com a sociedade, com todos os ramos que atuam nessa área, e também, muito necessário, uma reforma tributária para diminuir os impostos que o empresário paga em relação ao empregado, né? E que não é só em relação ao empregado, paga em relação a uma série de outras coisas, mas isso onera muito o empregado, né? E isso não aconteceu. É isso aí. Mudou a bagaça. Não é, o Brasil é o contrário. O Brasil é o contrário. O Brasil ele é sequestrado pela turma, a turma sequestrou, tem o esquema dos caras e a gente financia os caras. É o que aconteceu quando teve o negócio da aposentadoria.
Quando a gente descobriu, Exatamente. Quando a gente descobriu que o cara que ganhava o salário mínimo que paga por Os caras aposentados de 50 pau, esse foi o pior. Então, esse é que é o dinheiro do desempregado. Eu falei, assustador. Que absurdo isso. Ou seja, você vai tirar dinheiro do desempregado, porque assim, eu tiro de um lado, eu tenho que cobrir do outro, né? Então, quando o governo ele fez essa reforma, ele falou assim, beleza, eu tenho que tirar dinheiro, vou desonerar do empresário. E ele desonerou, né? Ele tirou lá um percentual do INSS, desonerou o empresário. Mas ele tinha que cobrir esse rombo que ele fez e ele colocou para o desempregado pagar, colocando que então o desempregado ia pagar INSS. Caramba, o cara está desempregado e vai ter desconto de INSS? Aí o que você faz? Você fomenta a miséria, você fomenta a violência, porque o cara não vai ter dinheiro, daqui a pouco o cara tá roubando, ou seja, não é ali o negócio, entendeu? Então, isso tá errado, é o que você falou, é o contrário, né? Então, eu crio uma situação muito mais prejudicial para desonerar. Por que pegou e não desonerou o imposto de renda da pessoa jurídica? Por que não desonerou, sei lá, PIS, COFINS? Isso não mexeu, deveria ter mexido. É aí que tem que mexer, não é pegar e onerar o desempregado, que acabou de perder o emprego. Hoje nós temos um índice, hoje e já há algum tempo, um índice altíssimo de desempregados, né? E aí você pega, o cara já recebe pouco de seguro-desemprego, você onera o cara com desconto de INSS. É muita sacanagem, né? É isso aí, é o que a gente tá falando, né? A gente fica preso a essas narrativas, essas brigas políticas, principalmente agora com essa crise danada. Não é a gente escolher um ou outro. A gente tava falando ontem com o Gaúcho, o Conrado. Não é ser esquerdo, é saber onde é que a gente quer chegar, que país que a gente quer pra gente. Essa que devia ser a discussão. A grande discussão nossa devia ser essa, né? O que nós queremos da bagaça, e não ficar preso a conversinha mole. E democracia não é só ir votar, né? A gente ter controles da sociedade do processo. Então, a gente é uma democracia ainda engatinhando. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Para você xingar muito o professor, eu sei que as pessoas agora estão sindicato, os sindicatos. Podem xingar à vontade. @Marcos Bernardini no Instagram. Isso. Podem mandar lá diretamente. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para falar com vocês. Boa, vamos torcer aí para coisa caminhar bem. Doutor Marcos Bernardini.